Hello, sweeties! Vamos falar sobre a relação do feminino ferido com o emagrecimento, ou com a dificuldade de emagrecer, né? Que é uma pergunta que vocês me fazem demais, e aí eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês. Então eu vou trazer algumas visões aqui primeiro, para depois a gente se aprofundar na compreensão da relação do feminino estar ferido com a dificuldade de emagrecer, tá? Primeira visão que eu quero trazer aqui é a da psicanálise. O que a psicanálise diz sobre a questão da obesidade, por exemplo, que é um transtorno de personalidade, ou que pode ser, quando tem uma causa psíquica, um transtorno de personalidade. E que isso vai trazer o quê? Vai trazer a ideia, é como se fosse uma distorção da noção do próprio espaço que o meu eu ocupa, né? Então, a psicanálise vai dizer que, uma das abordagens, né? Vai dizer que é como se eu me tornasse um grande órgão, né? Ou seja, o corpo se tornasse um grande órgão sinalizador do conflito. Tá? Então, a psicanálise, pela perspectiva da psicossomática, vai ter esse entendimento de que um órgão, um sintoma, ele é um sinalizador de um conflito, muitas vezes familiar ou interno, e aí esse órgão vai, através da simbologia pessoal de cada pessoa, né? Então, por exemplo, sei lá, rim significa uma coisa muito importante para mim, porque a minha tia perdeu um rim. Então, a minha relação com ela e os conflitos com a minha relação com ela e com a expectativa, por exemplo, que a minha mãe entende que eu seja parecida com ela, eu vou somatizar no rim para, através desse órgão, trazer um conflito à tona. Por que eu tô dando esse mini exemplo? Para você entender que, pela perspectiva da psicanálise, a simbologia é pessoal. Não existe essa coisa de a gente olhar num guia e falar, braço quer dizer isso, rim quer dizer aquilo, pulmão quer dizer aquilo, tá? Dentro da perspectiva da psicanálise. Então, o fato de eu aumentar de tamanho é uma maneira de eu sinalizar um conflito muito grande de personalidade que eu estou vivendo, de identidade que eu estou vivendo. Agora vamos para a visão de Bert Hellinger. O Bert vai tratar muitas vezes a questão da obesidade relacionada à mãe. Lembrando aqui que Bert Hellinger é um estudioso de muitas fontes, inclusive da medicina chinesa, que também traz esse olhar, tá? Segundo a medicina chinesa, a obesidade de uma mulher manifesta as questões emocionais de sua mãe. O Bert vai dizer o quê? Que a mulher que vai ter uma questão com o feminino, e aí também vai incluir as doenças do feminino, né? Na mama, no útero, no ovário, etc., tem uma dificuldade de tomar a mãe, né? De tomar a sua herança materna, a sua ancestralidade, seu relacionamento com a mãe. Muitas vezes ela se sente maior que a mãe. Então, o Bert vai associar os sintomas às pessoas. Então, é como se eu, por exemplo, engordasse para incluir uma pessoa, e muitas vezes é a mãe. Essa é a perspectiva do Bert. Mas ela está relacionada à medicina chinesa, que diz o quê? Que a mulher, a filha, vai lidar com o emocional da mãe não digerido. Lembra? Engordar, digestão. A mãe que não digeriu o seu emocional e que tem todo aquele emocional ali guardado. Então, ela vai se tornar uma pessoa controladora, ela vai se tornar uma pessoa vítima, ela vai se tornar uma pessoa amarga. E a filha vai materializar, manifestar todo esse emocional da mãe que não foi digerido e que tá meio que ali para a filha lidar, tá? Então, eu trouxe aqui duas visões para vocês. Agora, vamos olhar para isso dentro do feminino desta mulher, independente dessa carga que ela traz, desse conflito de personalidade. Então, a gente já vai entender que nos dois casos está relacionado à identidade, e a identidade, pela perspectiva do feminino, está relacionada a eu bancar aquilo que eu sinto e eu bancar quem eu sou e aquilo que eu quero, o meu desejo, tá? Agora eu vou juntar isso com o entendimento que vocês estão tendo da heroína. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é que a heroína, quando surge, maravilhosa, ela é o quê? Magra. A heroína é magra, inicialmente. Por quê que ela é magra? Porque a heroína mora no masculino dentro de nós. E o masculino é fálico, tá? Ele é fálico. O masculino é fálico.
Então, a heroína, ela corpa isso. Então, a gente vê muito nos arquétipos, né, que são apresentados pra gente. As mulheres dos filmes, elas são o quê? Essas que a gente tem que olhar e tem que querer ser igual elas. Tipo a Mulher Maravilha. Ela é magra, né, gata? Ela é magra, ela é atlética, ela é forte, porque é um feminino que toma a forma do masculino, tá? Só que aí, a Mulher Maravilha, ela vai construir uma vida, ela é forte, ela conquista, é uma heroína, é uma poderosa, ela se destaca no meio das outras mulheres e aí ela vai conquistar um parceiro e vai formar uma família e aí que vai começar os assuntos. Por quê? Porque quando essa mulher se casa, por que eu tô usando o casa aqui? Porque algumas mulheres, quando eu fiz um vídeo aí sobre sexualidade, falaram, Dani, eu gostaria que você se aprofundasse dessa maneira para as mulheres solteiras. Por que você só fala das mulheres casadas? Porque existem assuntos que a gente só acessa dentro de nós quando a gente entra num relacionamento onde a gente verdadeiramente se sente segura. E o casamento é uma das formas para se fazer isso. Quando uma pessoa voluntariamente chega e fala, olha, eu quero ficar com você pro resto da minha vida, independente disso acontecer ou não. Quando a mulher entra neste relacionamento onde esse homem a assume publicamente, banca para a família, há uma cerimônia, sabe, todo mundo entende que aquela mulher foi a escolhida, isso vai colocar no inconsciente dela uma simbologia de segurança e de mudança de etapa. E aí ela vai acessar conteúdos dentro dela que uma mulher que tem vários parceiros, que tá sempre trocando, que namora um, que namora outro, não vai acessar porque não tem essa segurança, tá? Que o casamento promete, independente da promessa ser verdadeira ou não. Tá bom? Respondendo as perguntas aí que vocês me fazem nos vídeos que eu faço. Voltamos, a heroína casou. Muito bem, ela casou. E aí, o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar no emocional em uma outra etapa, porque está mais segura e agora ela vai acessar a etapa de se nutrir emocionalmente. Então, a gente vai começar a entender. Por que quando casa engorda, Dani? O que acontece? Porque muda a fase. A heroína, o psicológico da heroína é um psicológico de conquista. Entende? Guerra. Quando a mulher tá nessa fase de conquista, ela tá em guerra, na verdade. Ela tá medindo força, ela tá competindo com outras mulheres. Então, ela vai jantar, ela não tem fome. Ela sendo no restaurante, ela... Ai, que delícia. Você não quer comer? Não, tô ótimo, não tenho fome, não tem dor no pé, não tem frio, né? Porque ela tá em guerra, ela tá numa missão. Essa é a heroína. Agora, depois que ela casou, e ela fala, ai, nossa, esse homem me ama, agora eu vou ter minha família, agora eu tô segura, agora eu quero passar para uma outra fase. Aí abre uma comportinha dentro dela, onde ela precisa se nutrir emocionalmente. Ela vai ter que começar a receber o que esse homem entrega para ela, né? Só que daí, isso tá tudo desregulado. Por quê? Porque a heroína mora na cabeça. E ela não sabe lidar com o corpo. E aí, quando ela vem pro corpo, ela é como um carro desgovernado. Ela não conhece, ela não tem intimidade, porque ela não mora no corpo, ela mora na cabeça. E aí, o que acontece? Essa nutrição que ela negou a vida inteira, porque ela estava em missão de guerra, de conquista, essa fome emocional, ou seja, fome de amor, vem com toda a força e vem totalmente desregulada e vem descompensada. Por quê? Porque foi negada durante toda a vida dela. E aí ela começa a engordar. E aí ela não sabe o que fazer. Primeira questão. Segunda questão é que quando ela se casa, vou usar esse de símbolo, por favor, não fiquem brigando comigo, eu já expliquei o que eu quero dizer aqui. Ela também vai ter que começar a dar espaço por uma porção feminina dela. Não vai dar para ela ficar batendo boca com esse homem, competindo com esse homem o tempo todo, por sair no masculino. Ela vai ter que vir pro feminino. Até porque se ela pretende receber este homem profundamente a ponto de se deixar ser fecundada por ele e ter uma família, ela vai ter que receber deste homem e vai ter que se abrir para corpar o feminino. E o feminino, ele é redondo, ele não é fálico. Então, veja que antigamente tinha mais isso, né? Esse ideal da mulher que ela tem seios fartos, porque os seios têm uma finalidade dentro desse contexto simbólico, profundo, arcaico no inconsciente, que é a nutrição, e de fato serve para isso mesmo. E os quadris largos, que mostram o quê? Uma anca, né?
o quadril da mulher parideira, que pode ter muitos filhos. Então, biologicamente, o instinto do homem olha para essa mulher de seios fartos e de quadril largo, porque ela vai dar para este homem, tem uma chance maior de dar para este homem descendentes fortes, tá? Quando essa mulher se casou, começa a viver a vida, ou mesmo quando começa a viver a vida sexual, etc., começa a ativar isso, existe coisa no corpo dela que começa a falar, bom, vamos trazer o feminino, porque a gente tem que passar para a próxima etapa da história, que é gerar. Próxima questão, que vai também atrapalhar muito o processo de emagrecimento psiquicamente. Por quê? Porque são informações contraditórias. A informação do emagrecimento é, olha, você tem que voltar para um lugar onde você vive com o mínimo necessário e você é magra e você é uma forma para seduzir. E o mundo de dentro, o mundo da nutrição, o mundo do envolvimento, o mundo da completude, o mundo do gerar, é um mundo de fartura, é um mundo de abundância. E essa mulher precisa corpar este mundo, mas ela fica com medo, ela rejeita, porque ela fala, se eu engordar, e se ele começar a olhar para outras mulheres, e se não sei o que, e se não sei o que lá. E tudo isso desregulado dentro dessa mulher, que nunca morou no próprio corpo, que não tem intimidade com o gerar. Não é que ela não teve filhos, ela não vive dentro do feminino a ponto de gerar. Isso fica tudo desregulado. E aí, o que acontece? Nasceu o bebê. E aí, esse bebê tem uma fome emocional e física gigantesca. E começa a se alimentar dessa mulher. E essa mulher é levada para contatar a escassez profunda dentro dela, porque ela tem que nutrir um ser, mas ao mesmo tempo ela não tem esse depósito cheio, porque ela também tem muita escassez dentro dela. Aí acontece o quê? Ela visita toda uma memória infantil, materna, de falta de nutrição, número 1. Ela tá exausta fisicamente porque ela não dorme, ela tá preocupada, ela tá aprendendo uma nova coisa que é ser mãe. Ela tem que nutrir essa criança e ela começa a ficar com raiva deste homem, porque este homem não a nutre suficiente para nutrir essa criança. E aí tudo isso descompensado vai ser canalizado para onde? Para a comida. Pensa, entenderam? A relação do feminino ferido com o emagrecimento, porque essa mulher está profundamente ferida, descompensada, não consegue lidar com todas essas feridas, com todas essas dores, não quer entrar em contato com a própria fome emocional, com a própria desnutrição, não consegue lidar com o feminino e seu formato e sua realidade, porque ela foi programada para ter uma forma que agrada ao masculino, entende? E aí ela vai ter que lidar com tudo isso e amadurecer dentro de tudo isso e encontrar uma identidade. Agora a gente chega num outro assunto, mas esse vídeo já ficou gigante, então eu vou falar bem pouquinho, que é o quê? O que acontece aí nessa questão da identidade? O que é a identidade de uma mulher dentro do feminino? É bancar o que ela sente. Só que ela não consegue colocar para fora o que ela sente, porque ela tem medo, ela não sabe nomear isso. E aí ela faz o quê? Soterra tudo isso com comida. Então, toda vez que ela tem vontade de colocar algo para fora do seu universo interno e não faz, como ela não lida bem com esse processo psíquico e físico, ela não entende que a vontade é colocar para fora, ela entende que a vontade é colocar para dentro. Então ela come para soterrar as emoções e come também para ir perdendo a forma e não ficar tão evidente quem ela é e qual é a identidade dela. Então por isso que eu disse que para uma mulher conseguir depois de adulta ser magra, ela tem que ter conseguido vivenciar essa cura desse feminino ancestral, deste feminino relacionado à maternidade, desse feminino relacionado a nutrir-se, encontrar um equilíbrio dentro disso, para que aquilo que ela coma, o corpo possa digerir, fazer um bom uso, etc. E ela manter uma forma física que equilibra o masculino, da força, da disponibilidade física, da mobilidade física, com o feminino, que é a habilidade de gerar, de nutrir, etc. E que um corpo, a forma do corpo conta que ela tem condições de fazer isso. Então ela tem que amadurecer muito para encontrar esse equilíbrio do feminino e do masculino dentro dela e bancar essa identidade para não precisar de camadas e mais camadas e mais camadas para se proteger, não ser mais ferida, né? E não se sentir rejeitada ao mostrar quem ela realmente é, que em verdade é fome de amor.
Acho que você vai ter que assistir algumas vezes, mas acho que também dá para você ter uma boa ideia de qual é a relação entre esses dois temas, né?